Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova da ENEM de 2016, PPL, e se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, essa é uma questão bem simples e direta. Ele fala sobre um navio petroleiro que consegue transportar milhares de toneladas de carga e que, apesar de sua grande quantidade de massa, ele consegue flutuar na água, o que pode parecer estranho à primeira vista, certo? Nesse caso, ele quer saber o que podemos afirmar sobre a força de empuxo. É maior que a força-peso, é igual à força-peso, etc, etc, etc. Bom, antes de mais nada, vamos dar aquela olhadinha nas forças que atuam sobre o navio flutuando. Começando, claro, com sua própria força-peso. Então, o navio tem uma força-peso orientada verticalmente para baixo, porque ele tem massa, e nesse local, com certeza, tem gravidade. Então, todo objeto você já pode colocar uma força-peso para baixo. Porém, como ele está flutuando num líquido, como ele está imerso num fluido, nós sabemos que a pressão dentro de um fluido aumenta com a profundidade. Então, a água exerce diversas forças aqui no casco, só que essa força vai aumentando cada vez mais com a profundidade. Onde tem mais pressão, tem mais força. E é justamente essa diferença de pressão com a profundidade que faz com que na parte de baixo do casco ele receba uma força maior para cima do que aquela força que ele está recebendo da atmosfera, que é para baixo. Nesse caso, nós representamos essa resultante para cima, chamando ela de força de empuxo. E aqui acabou. Nós só temos essas duas forças atuando no corpo do navio. Isso, claro, se ele estiver numa flutuação livre de cabos ou qualquer outra força que não seja peso e empuxo. Logo, para que ele esteja flutuando sem afundar e nem sair voando, dessa água, é porque o empuxo e o peso têm que ter a mesma intensidade, eles estão se cancelando. Em módulo, essas forças têm que ser iguais. Então, vou escrever aqui do ladinho que pela condição de flutuabilidade, para que ele esteja flutuando em equilíbrio, a única explicação para que a força resultante seja igual a zero é que a força de empuxo seja igual ao peso do navio. Ponto final, simples assim, não tem muito segredo, a questão é bem tranquila. Basta agora a gente procurar a alternativa que afirma isso. O empuxo que o navio recebe tem que ser igual ao seu próprio peso. Bom, letra A, é maior do que o peso do petroleiro? Claro que não, se o empuxo fosse maior, ele seria arremessado para cima. Não é isso que acontece, obviamente. Letra B, é igual à força-peso do petroleiro. Perfeito. Achamos nosso gabarito, tem que ser a letra B de bola. Vamos só olhar as outras alternativas para ver se ele foi por um caminho que faz sentido, só para ter certeza que elas estão realmente erradas. Letra C, é maior que a força-peso da água deslocada? O que tem a ver a força de empuxo com a água deslocada? Aqui a gente tem duas formas de calcular essa força de empuxo. Vou puxar uma setinha para cá. E eu posso afirmar que o empuxo que um corpo recebe, calculando-se da forma tradicional, digamos assim, é dado pela densidade do fluido, então que seria a densidade da água, volume submerso do navio, vezes a gravidade. Empuxo é dVg, densidade, volume, gravidade. Densidade da água, volume submerso, que seria basicamente isso aqui. Ó. Eu vou pintar o que seria o volume submerso. Então, todo esse volume que está dentro da água, que está imerso no fluido. E a gravidade, nossa velha conhecida. Porém, but, contudo, todavia, no entanto, entretanto, se a gente manipular um pouquinho só esse cálculo, nós chegamos no famoso teorema de Arquimedes. O que diz o teorema de Arquimedes? Também podemos afirmar que a força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Nesse caso é água, Então, corresponde ao peso da água que foi deslocado. Que é uma maneira, inclusive, até mais simples, dependendo do problema, de se calcular a força de empuxo. Dando um exemplo aqui na prática, na hora que o navio entra no mar, se a gente pegasse toda a água que ele empurra para fora, toda a água que ele desloca ao submergir na água, e colocasse toda essa água numa balança,
o peso dessa água toda corresponde ao empuxo que ele está recebendo. Então, peraí, se o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, mas o empuxo tem que ser igual ao peso do navio, então a gente pode fazer essa relação de que toda água que foi deslocada tem um peso igual ao peso do navio, porque esse peso da água deslocada corresponde à força de empuxo. Então é uma outra forma de você calcular o empuxo e também funciona. O problema da letra C é que ele falou que o empuxo é maior que a força peso de água deslocada. E no caso não é maior, tem que ser igual ao peso da água deslocada. Vou escrever aqui embaixo que esse é o teorema de Arquimedes. Essa descoberta foi atribuída ao famoso Arquimedes. E as outras vão tentar puxar nessa mesma lógica do teorema de Arquimedes. Olha a letra D. É igual à força peso do volume submerso do navio? Quase, passou na trave. É igual à força peso do volume de água que corresponde ao volume submerso do navio. Então, ele só trocou aqui, ele quis confundir você, falando que corresponde ao peso do navio que está submerso. Não, é o peso de água que corresponde ao volume que está submerso do navio, tá? Então, cuidado. Letra D, errada também. E a letra E é igual à massa da água deslocada. Também passou na trave, foi bem pertinho. Não é igual à massa de água deslocada. É igual ao peso da massa de água que foi deslocada. Lembra que força-peso é uma coisa e massa é outra coisa. Força é medida em newtons, massa é medida em quilogramas. Então, você não pode falar que uma força é igual a uma massa. Mas passou bem pertinho também, pensando no teorema de Arquimedes. Perfeito, então o gabarito fica mesmo letra B de bola. E aí, fez sentido para você? Gostou dessa resolução? Então deixa o like, comenta sua dúvida se tiver, se inscreve no canal para eu poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser um curso de física completo, começando do zero, voltado para o Enem, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.